Oi, pessoal, desculpa aí, né? Conexão, choveu, já sabe, né? Mas voltando, eu tava num assunto extremamente importante aqui, falando de trabalhar esse empresário como pessoa física e não como pessoa jurídica, tá? Mas eu dei o exemplo aí do advogado. Vamos imaginar, boa tarde para quem tá entrando, vamos imaginar que esse advogado, ele ouviu muito quando ele era criança, que ele era um burro, de repente ele queria fazer um exercício, mas ele não conseguia fazer. Então, o que acontece? Os pais, eles fazem isso, mas eles também tiveram o comportamento dos pais deles. Então, gente, bote palavras aí, bote amor nas palavras que eu tô falando, porque o pai e a mãe também acaba meio que replicando os comportamentos que eles tiveram, né, dos seus pais. Então vamos supor, eu tava falando aí do bloqueio emocional que às vezes um empresário tem, por isso que ele não consegue cobrar de forma efetiva os seus colaboradores, tá? E aí eu tava dando um exemplo do advogado. A pessoa ali quer ser advogado, ele quer ser, ele vai lá e faz a melhor faculdade, né, para ele poder ser advogado. Só que daí o que vai acontecer? Ele ouviu muito quando ele era criança que ele era um burro. E aí o que acontece? Ele não vai performar. Então não adianta você querer fazer o melhor curso do mundo, inclusive você empresário, não adianta você querer fazer o melhor curso do mundo de capacitação se você não trabalhar primeiramente você como pessoa. E é algo que eu faço realmente nos treinamentos que eu ministro, tá? Eu trabalho o profissional como profissional e também ele como pessoa. A gente vai descobrir aí as travas, as amarras, para que ele possa realmente fluir. Porque, gente, eu vou falar para vocês, olha só, eu tô aqui hoje fazendo uma live para vocês, certo? Você que é empreendedor também e que de repente sabe que precisa fazer live para poder engrenar o seu negócio, para poder mostrar mais do seu produto para o mundo, né? Não é verdade? E aí acaba tendo um bloqueio, não consegue fazer a live. Por que isso acontece? Você sabe me dizer? Por que isso pode estar acontecendo? O seu emocional, você tem vontade, você tem conhecimento, você sabe que o que você tem para trazer para o mundo vai ajudar. Inclusive essas palavras que eu estou trazendo aqui, vocês imaginam uma coisa só, se eu não tivesse vencido todos os meus desafios para conseguir estar aqui hoje falando para vocês, ou vocês acham que eu caí assim de paraquedas e tô aqui fazendo live? Não, gente, é um trabalho, teve treinamento, eu tive que me reinventar como pessoa, mas eu só consegui me reinventar quando eu tive essa consciência e quando realmente eu fiz todos os treinamentos que eu fiz para poder estar aqui falando para vocês. Para quem me conhece sabe que no passado eu era cantora, antes de eu ser treinadora eu era cantora de música sertaneja e amava, né? Amava cantar. Então aí, para você que me conhece pode até falar, Tatiane, mas para você é fácil, né? Tá aqui na frente da telinha falando. Gente, são coisas completamente diferentes. Cantar é uma coisa e tá aqui fazendo live é outra coisa. Então eu venci um bloqueio muito grande para estar aqui falando. Mas para isso eu tive que fazer vários treinamentos para poder realmente tá aqui, né? Assim, trazendo a minha informação, performando, né? Como palestrante, como treinadora de empreendedores que eu sou. Então, tudo isso teve um processo interno de transformação, tá bom? Só para vocês terem uma ideia aí. O que mais? Então, vamos supor, o empresário ele não consegue cobrar do seu colaborador porque ele pode ter essas amarras, tá? Então, não adianta ele fazer curso nenhum, se antes ele não trabalhar como pessoa física. Presta atenção, eu sempre falo isso. Por detrás de todo empreendedor existe um pai de família, existe uma pessoa física que deve ser trabalhada. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de um caso que aconteceu num dos meus treinamentos, tá? Eu tava fazendo um treinamento com um empresário, inclusive um empresário assim, de uma empresa de porte médio, né, de mais ou menos uns 35 colaboradores, tá? E aí o que acontecia? Dentro do processo eu vou compartilhar com vocês, porque vai ficar bem claro o que eu tô querendo trazer para vocês, a minha mensagem. Legal, né? Olha só, esse empresário, ele falava assim, ele sabia que ele precisava, olha só, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Ele sabia que para que a equipe dele tivesse um melhor desempenho, ele precisava dar feedbacks constantes, ele precisava estar em treinamento com essa equipe constantemente.
Olha só o que eu vou contar pra vocês. Presta atenção, que isso aí pode dar uma grande virada de chave na tua vida como empresário que não tá tendo resultado nenhum no seu empreendimento ou que não consegue cobrar dos seus colaboradores ou que também cobra de forma excessiva, tá? Também tem um outro lado que eu vou correr aqui pra tentar passar o máximo de conteúdo pra vocês, que isso aqui é muito importante. Eu falei, eu preciso passar pro pessoal. Então esse empresário, olha só, ele falava assim que não tinha tempo. Só que ele tinha consciência de que ele precisava treinar a equipe dele, ele precisava conversar, ele precisava estar ali o tempo todo. Só que ele falava, Tatiana, eu não tenho tempo de falar com eles. Eu não tenho tempo. Esse eu não tenho tempo, gente, são duas situações. É assim, ó. Primeiro que é uma desculpa, só que a pessoa não sabe. Ela acha que realmente ela não tem tempo. E outra, existe uma coisa chamada desculpa verdadeira. De certa forma, a vida de um empresário é tão turbulenta, tem tanta coisa, e principalmente se o empresário ele não trabalha de forma muito certinha, acaba meio que tendo que apagar incêndio. Então, assim, é corrido mesmo. A gente sabe que o empresário pouco tempo tem, não é verdade? Porém, existe essa situação que ele usa mais como uma desculpa. Porque se é importante pra você, você sabe, você tem consciência, você como empresário tem consciência que é importante cobrar, trazer feedback, fazer reunião com a sua equipe. Por que você fala que não tem tempo? E aí, eu desenvolvendo o trabalho com ele, né, com esse empresário, com esse empreendedor, o que eu descobri? Que no fundo, o que ele dizia que não tinha tempo, ele estava desmotivado, ele estava chateado, então lá no interior dele, ele não se sentia capaz de olhar para a equipe e cobrar alguma coisa deles. Olha que coisa, gente, que coisa mais importante de vocês saberem disso. Então não adianta, se vocês não trabalharem o emocional, vocês vão ficar dando porrada, né, como que fala? Em ponta de faca, né, tem até um ditado que fala mais ou menos assim. Então, gente, olha a importância de se trabalhar o emocional. E aí dentro do nosso treinamento eu percebi, né, a gente ficou claro que o quê? Ele não conseguia fazer os treinamentos porque ele não tinha, na verdade, nem coragem de olhar para a equipe de tão desmotivado que ele estava. Então, quer dizer, o que ele pensava? Como que eu vou cobrar de alguém um resultado? Isso é tudo inconsciente, a pessoa não tem consciência. Como que eu vou cobrar um resultado, tá? Sabendo que eu não estou motivado, só que essa desmotivação tinha um motivo, tá? E isso foi um dos casos levantados dentro do nosso processo de treinamento. Tá, o que acontece? Ele era uma pessoa, esse empresário, ele era uma pessoa extremamente rigorosa, né? Inclusive já fica a dica aí pra você, empresário que fala que não tem tempo, o que tá acontecendo? Você não confia nas pessoas e você não delega. Presta atenção, presta atenção. Empresário que fala que tá ali muito atolado é aquele empresário centralizador, tá? Que ele não delega nada pra ninguém, ou então ele não confia. Ele fala assim, ele até delega, mas ele fala assim, mas sabe, eu faço mais bem feito, então daqui. Ele delega, mas já pega de volta. Então, empresário centralizador é aquele empresário que vive cheio de coisas pra fazer, presta atenção, tá? Confie, se você contratou a pessoa certa, confie, delegue, passe pra pessoa fazer o que ela tem que fazer. E aí, olha só, vamos lá, dentro do processo, mais a fundo, o que eu descobri? Ele era uma pessoa que cobrava muito, então ele era centralizador e ele achava que só ele sabia fazer bem feito, tá? Inclusive, gente, ó, se você é empresário, você tá aqui ouvindo, gente, eu vou pedir uma coisa pra você. Pra ouvir isso, tem que ter humildade, tá? Abre a alma, escuta friamente o que eu tô falando, sem colocar emoção, né? Porque a primeira coisa que a gente quer fazer é se defender. Não, Tatiana, mas comigo não aconteceu isso, mas... Não, abre, escuta de peito aberto todas as informações que eu vou trazer aqui pra você, tá bom? Escuta de alma aberta. O empresário realmente, para ele dar um passo à frente, ele tem que deixar a arrogância de lado. O que é arrogância? Arrogância nesse sentido, né? Não arrogância em si, mas arrogância assim, eu preciso de ajuda. Quando o empresário, ele é autossuficiente, ele fala, não, mas eu já sei de tudo, eu não preciso disso.
Não, só eu já sei de tudo. Tipo, eu tô aqui, eu não sei nem por que eu tô aqui. Tem empresário que é assim, ele senta ali na tua frente, o resultado dele não tá um dos melhores, não tá o que ele deseja, mas ele fala pra você, não, tudo isso aqui eu sei. Isso é arrogância. Então, para uma pessoa conseguir dar um passo à frente para o empresário, dar um passo à frente, ele tem que deixar a arrogância de lado. Ó, pensa aqui comigo, uma canequinha. Se você é empresário, você vai fazer assim, ó, comigo, ó. Faz assim, ó. Que é isso? Esvazia a caneca. Esvazia tudo que você sabe e abre a sua alma para ouvir tudo que eu tô dizendo, que isso aqui eu tô trazendo dentro de todo estudo de caso, estudo na prática, são coisas que eu vejo e que é aí que tá o grande problema, o grande desafio do empresário, tá? Mas voltando para esse empresário, o que aconteceu? Quando ele era criança, olha só, dentro da nossa conversa eu trouxe lá, né? Sempre tem uma raiz, o problema sempre tem uma raiz, tá? Pensa nisso. Quando ele era criança, ele fez um brinquedo, né? Ele foi lá e montou um brinquedinho para levar para a professora. Inclusive esse empresário falou para mim assim, Tatiane, eu acho que eu não sei tocar empresa, eu preciso de um sócio. Olha só, presta atenção nisso. Ele falou, preciso de um sócio. E aí eu fui trabalhando com ele, entendendo o que estava passando na mente dele para ele falar que precisava de um sócio. Aí voltando aí lá na infância, ele fez um brinquedinho para levar para a professora. O pai dele, que era uma pessoa também que cobrava de forma excessiva, ele chegou e falou assim, esse brinquedo seu tá horrível, horrível. Eu vou fazer um e você vai levar para a professora, você fala que foi você que fez. E aí o que aconteceu? Esse empresário, ele sentiu aquela vergonha tão grande, foi um transtorno para ele ali naquela cabecinha dele de criança tão grande, que aquilo impactou de forma negativa o resto da vida dele. Ele impactou de forma negativa o resto da vida dele. Como assim, Tatiane? Ele se achava incapaz de comandar a empresa dele, ele achava que ele tinha que ter alguém para poder ter sucesso no negócio. Por quê? Despertou insegurança. Tá claro agora? Consegue ficar claro? Gente, isso aqui, ó, eu tô fazendo uma live rápida, tenho mais uns 10 minutinhos aqui para falar com vocês, que eu tenho outro treinamento aqui. Mas assim, depois eu vou voltar isso aqui mais a fundo, tá? Isso aqui a gente vai mais a fundo, porque é um tema muito importante. E aí, escuta só, o que aconteceu? Esse empresário, ele trouxe para a vida dele toda essa insegurança, inclusive como pai. Ele falou pra mim, depois que ele fez o treinamento, o que aconteceu? Ele se sentiu muito mais seguro. Até o que aconteceu, ele chegou e falava com seus filhos, coisa que ele não fazia. Ele falou, pô, Tatiana, eu mudei, eu fiz um processo business, mas eu mudei até com os meus filhos, porque eu fiz uma coisa que jamais eu faria no passado. Entende? Olha só, as amarras, as travas, aonde estão? Ele se achava incapaz, ele era inseguro, essa é a palavra, só que na postura dele, de chefe, da autoridade, então ele meio que camuflava e disfarçava essa casca, era uma casca, entende, gente? Porque lá no fundo, vamos pensar no pãozinho, a casca que é grossa, mas no fundo o miolo tá mole. O que significa isso? Que a pessoa no fundo é uma pessoa insegura. Tá ficando claro aqui o que eu tô explicando pra vocês? A importância de trabalhar o empresário como pessoa física e não como empresário somente? Os treinamentos, eles têm que ter, você precisa saber todas as partes aí da sua empresa, finanças, marketing, gestão de pessoas, nem se fala, contratação. Mas, gente, se você souber de tudo isso, mas você não trabalhar o seu interior, você não vai conseguir ter resultado. Tem que ser trabalhado. E é uma coisa que eu faço nos treinamentos. Eu trabalho o empresário como pessoa também, tá? Ele tem uma visão ampla aí do seu negócio, mas eu trabalho ele como pessoa porque tem que ser trabalhado. Então, só voltando pra gente finalizar o caso desse empresário, esse empresário, ele ouviu naquela época que aquele brinquedo não estava bom, e o pai foi lá e fez, e mandou ele levar falando que era dele, tá? Mandou ele levar falando que era dele esse brinquedo. E o que aconteceu? Causou um trauma muito grande. Tanto é que ele cresceu sendo empresário, tendo uma equipe grande, mas ele se sentia 100% inseguro. Então ele não conseguia fazer as reuniões
com os seus colaboradores, porque lá no fundo existe uma insegurança, certo? E o mesmo acontece com um empresário que ele é extremamente agressivo. Gente, já aconteceu com vocês? Compartilha comigo. De chegar assim pro empresário e falar assim, olha, você chegar, às vezes o colaborador, né? Por isso que eu falo que o empresário ele tem que ter muita humildade. O colaborador às vezes viu alguma coisa que ele não viu, e isso não é demérito do empresário, isso não é demérito nenhum. Isso é você abrir a mente, é por isso que eu falei a questão de você não ser arrogante. O empresário, se ele quer ir pra frente, ele tem que abrir a alma e ele não pode ser arrogante, tá? Mas já aconteceu com você de você chegar assim pra um superior, vamos falar um superior de vocês, e você chegar e vai dar uma dica e o cara fala assim, você tá me chamando de burro? Mas aonde que eu falei isso, pelo amor de Deus? Eu não falei que você é burro, já aconteceu isso comigo. Eu chegar e eu tô vendo uma coisa que de repente ali, isso não é demérito do empresário, do empreendedor, não é demérito nenhum. Muito pelo contrário, dê graças a Deus se alguém chegar pra você e falar alguma coisa que te abra a mente. Mas para isso você tem que ter humildade. Se você não tiver humildade, você não vai aceitar. Você vai falar o que eu ouvi. Você tá me chamando de burro? E aí eu falei, minha nossa, eu só tava querendo ajudar e eu tô vendo uma coisa. Só que daí o que acontece? Entra o ego, entra a arrogância, entra a prepotência. Eu sou o chefe, eu sou o dono, eu faço do jeito que eu quero. Só que no fundo é uma casca grossa lutando para proteger o que tá lá interno, que é extremamente frágil. Esse eu sou burro é uma palavra que tá na cabeça dele, não fui eu que falei. Consegue ficar claro? Dá pra ficar claro? Isso é o que tá na mente dele, é o que tá na mente dele, é o que bate ali. De repente, essa pessoa teve muita dificuldade na escola, de repente ouviu alguma coisa dos pais, talvez sim, talvez não, mas quando eu fui dar a dica que ele virou e falou, você tá me chamando de burro? Não era eu que tava falando, o problema não era comigo, o problema era dele, é o que tava interno dele. Agora, se ele, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Se ele tem essa coisa que eu falei, da humildade, de chegar e falar assim, deixa eu prestar atenção o que essa pessoa tá falando, porque o chefe, assim, tô falando chefe, né, o líder, né, o dono da empresa, você que tá na linha de frente, tá? Falar assim, deixa eu prestar atenção o que essa pessoa tá falando. Eu sei que assim, nós como líderes, a gente não deve aceitar tudo, nem tem como, né? Mas a gente tem que ter a mente aberta, porque às vezes somos pessoas diferentes, e é isso que é o gostoso do negócio, e é isso que é o que traz, né, a criatividade de cada um, gente, é maravilhoso isso. Então, se ele de repente fala, deixa eu prestar atenção, que é o que eu falo pros meus colaboradores, eu falo assim, o que você tá falando eu vou analisar, tá? Agora, não chegar falando, não, eu sou a chefe, quem manda que sou eu, não quero nem saber da sua ideia. Isso aí ficou no passado. Quem age assim hoje tá fora, você não vai ter resultado nenhum, ok? Presta atenção. Então, de repente, um funcionário tá trazendo ali uma informação extremamente importante. Extremamente importante, gente. Esses dias eu tava lendo um livro, acho que até comentei, se não me engano, foi um zelador que trouxe uma ideia que a empresa economizou milhões. Eu não lembro o que era a linha de produção mais, tá? Eu sei que era alguma coisa assim, que ele colocava um ventilador, uma coisa extremamente simples. E aí o que não tava, acho que cheio, acho que era algum potinho, alguma coisa assim, ele caía fora. Simples, um zelador. Um zelador teve a genialidade dessa ideia. E aí você imagina se o chefe dele é um prepotente, é um arrogante, que não escuta e fala, não quero nem ouvir. O zelador vai falar. Tem gente que é assim. Eu tô trazendo um exemplo, tá? Um exemplo de pessoas que infelizmente agem ainda dessa forma. E só tem a perder, tá? Agora vamos lá. Eu trouxe o exemplo de um líder que ele tem insegurança para cobrança. Aí já ficamos sabendo que isso tudo pode estar em causas primárias, tá? Quando ele era criança. E uma pessoa que é extremamente agressiva, é esse exemplo aqui que eu dei, né? Aquela pessoa que é extremamente agressiva, que ela quer fazer a liderança dela, motivar por agressão. Gente, presta atenção. O seu colaborador, ele te respeita, desculpa, ele te respeita como pessoa, ou como líder, ou porque ele te admira, ou ele faz porque você manda. Me fala aí. Se ele faz só porque você manda, boa noite pra quem tá entrando, se ele faz só porque você manda, gente,
Tá errado. Ele tem que te admirar e ele tem que seguir os seus passos, você como líder, tá? Então vamos supor, você é um empreendedor arrogante e você vai e você faz, você domina pela sua prepotência. No fundo, essa pessoa também precisa trabalhar o interior dela. Só que essa é mais difícil ainda, né? Porque a pessoa que é mais... a pessoa que ainda tem uma insegurança, ela ainda, né, ela entende que ela precisa trabalhar isso aí para ela ter um resultado melhor. Agora, o empresário que é agressivo, raramente ele vai conseguir ter essa visão do que eu tô falando aqui, e é uma visão extremamente importante, tá? A pessoa que é agressiva, ela quer dominar através do grito, através da forma como ele tá falando, ele quer impor, certo? E isso faz com que provavelmente ele tenha uma fratura interna. Essa é fratura emocional, que é o que a gente fala, né? Provavelmente ele tem alguma fratura emocional que faz com que ele haja, que ele seja agressivo. Tem empresários que falam palavrões. Gente, é uma coisa absurda. Voltando aqui, voltou. Travou, mas voltou. Ele falou assim, Tati, eu tenho uma chefe aqui tão louca, que ela grita com a gente o tempo inteiro. E cada vez que ela grita, eu lembro de você. Aí eu até me assustei, né? Eu falei, como assim você lembra de mim? Ele falou, não, eu lembro da forma como você tratava a gente com respeito. Falou isso pra mim. Eu lembro da forma como você tratava a gente com respeito. Então, gente, as pessoas também vão lembrar de você da forma que você as trata, né? Teve um outro colaborador uma vez também, que eu encontrei com ele depois, e ele já era assim, uma pessoa mais velha do que eu. Ele era uma pessoa mais velha e eu sentia que ele sentia dificuldade de me ouvir, né? Acho que ele, na cabeça dele eu lia, né? Tava escrito assim, nossa, o que essa menina com essa idade quer falar pra mim, né? Eu que já trabalho já há muito tempo, ainda eu brincava, né? Eu falava assim, que a minha empresa é de lubrificantes. Eu falava assim, olha, na vida eu sei que você tem muito mais experiência do que eu. Porém, no lubrificante eu tenho um tiquinho a mais que você. Então presta atenção no que eu tô falando e isso vai te ajudar muito. Entende? E ele até um dia, né? Eu até tinha vez que tem que cobrar, gente. Não tem jeito, faz parte do processo, tá? Tem que cobrar e faz parte. Mas você cobrar não precisa ser arrogante, não precisa ser prepotente. É só chegar e falar, é assim, a regra é assim, tá dentro da regra, beleza, eu trabalho desse jeito. Ó, isso aqui a gente já conversou, tá? Inclusive eu acho um absurdo quando o chefe fala mal do funcionário. Ai, mas esse funcionário não faz nada. Gente, quem que é o líder? Pelo amor de Deus, você que tá assistindo essa live, não me faça mais isso pro resto da vida. Meu funcionário não faz, é um incompetente. Quem que tá na linha de frente? Pelo amor de Deus, presta atenção. Autorresponsabilidade, o que é autorresponsabilidade? É você saber que é você que domina. Nesse sentido, tá? Você tem que trazer pra você a liderança, tem que estar nas tuas mãos, gente. Mas voltando só ao assunto desse outro colaborador, ele falou pra mim assim, né? Inclusive ele até brincava comigo, ele olhava e falava assim, nossa, tem uma cara de mandona. Ele brincava comigo, eu falava, eu não sou desse jeito, né? Que você tá falando aí, mandona desse jeito. Mas ele falava pra mim. E aí, depois de um dia também que eu vi, ele falou, nossa, Tati, eu pensei até que ele tivesse ficado chateado porque, assim, tem horas que você tem que ser um pouco impopular. Você tem que falar o que tem que falar com educação, mas tem que falar. E às vezes agrada e às vezes não agrada. Paciência, né? Paciência. Desde que você saiba que você tá falando com educação, enfim, tem que falar, né? Tem que falar. E aí eu encontrei com ele e ele me agradeceu horrores. Ele falou, nossa, Tati, você me ajudou muito naquela fase da minha vida. Eu falei, sério, cara, eu tinha outra impressão. Eu pensei que você tivesse saído até com raiva de mim. Aí ele falou, não, Tati, pelo amor de Deus, eu só tenho que te agradecer. Então, olha só, as pessoas vão lembrar de você. Outra coisa também, só pra finalizar aqui, ó, mais 2 minutos. Faça com que o seu colaborador saia de uma forma diferente. Você já assistiu aquele filme, acho que é Carter Coach, uma coisa assim. Gente, depois que eu assisti aquele filme, eu falei, gente, nunca mais uma pessoa vai passar pela minha vida sem eu fazer a diferença na vida dela. Nunca mais. E aí eu tomei como missão. Eu tenho todo esse conhecimento, né? Então o que eu faço? Todos os meus colaboradores eu tomo como missão trabalhá-los como pessoa física. Não só como colaborador. Existem as regras, eu até brinco, né? Eu falo assim, aqui é assim, gente. O coração é de mãe, mas a regra é de militar. Por quê? O que é regra? Regra é indiscutível.
Porque se você falar que é regra e cede, a coisa vira bagunça, tá? Regra é regra. Mas isso não quer dizer que você não tenha uma flexibilidade, que você não possa ouvir o seu colaborador. São coisas bem diferentes, entende? Então eu tomei como missão. Todo mundo que entrar na minha equipe, que trabalhar comigo, eu vou trabalhar essa pessoa e ela vai sair uma pessoa diferente do que ela entrou na minha vida. É minha missão, tá? Inclusive já tem uma colaboradora minha aí que ela já tá até... Estava há 3 anos querendo emagrecer, ela já tá fazendo um processo diferenciado para que ela possa chegar no resultado dela. Então, para mim, gente, isso é muito prazeroso. É mais do que ser chefe, é mais do que ser líder, é mais do que ser dona da empresa. É você olhar a pessoa como pessoa, não só como número. O número, ele tem que existir, volto a falar. Se não tiver regra, a coisa vira bagunça. Se você for negligenciar a cobrança ou se você cobrar de forma excessiva, você não vai ter resultado. Inclusive, gente, no meu treinamento fechado, só para fazer um spoiler aqui, tá? No meu treinamento fechado, eu tenho uma ferramenta extraordinária que você vai entender como que você cobra esse colaborador da forma com que você nem o desanime, né? E também nem afrouxe demais a coisa para que a coisa não fique a reveria, tá? Tem uma ferramenta extraordinária que você vai aprender para quem entrar depois, né? Ainda não tô vendendo nada aqui não, tá, gente? Só tô dando um exemplo aqui, que é uma ferramenta muito top que tem no processo business, tá bom? Então é isso, gente, presta atenção. E a dica que eu fecho aqui com chave de ouro é: não deixe essa pessoa sair da tua vida da mesma forma que entrou, tá bom? Um super beijo, eu espero que tenha valido a pena, que tenha feito a diferença. E se você é empresário, vai lá na minha bio do Instagram, agora, gente, agora, eu quero conhecer um pouco mais você. Traz as suas dúvidas, traz as suas preocupações, traz aquilo que é difícil para você, né? Os seus desafios. Escreve lá que eu vou trazer mais live para você dentro da minha experiência, dentro dos meus estudos e dentro, né, dos treinamentos que eu já tive. Um super beijo, excelente final de semana e uma segunda-feira assim, ó, abençoada! Beijo, fui!